Graça e paz, igreja, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus por mais essa oportunidade que nós temos de buscar a sua presença, de receber conhecimento do Santo de Jesus Cristo através da sua palavra, Que bom que nós estamos aqui em mais um culto de doutrina, Para juntos estudarmos mais um pouco dos evangelhos sinóticos. Digo evangelhos sinóticos, irmãos, porque nós temos sim um intento de estudarmos o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas, mas já há algumas semanas nós temos estudado o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. E nós começamos pelo capítulo 8, se os irmãos bem se lembram, porque nós tivemos a oportunidade de ali ver semana após semana na Escola Bíblica Dominical, do capítulo 5 até o capítulo 7 deste Evangelho, que justamente são os capítulos que englobam o Sermão do Monte, o sermão mais famoso do Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente, a nossa proposta aqui é ver o que aconteceu no ministério de Cristo pós-Sermão do Monte, depois de ele ter pregado esse seu sermão, que é o seu sermão mais famoso. E nós não vamos finalizar hoje, irmãos, o capítulo 8, nós estamos no penúltimo bloco, ainda não finalizaremos hoje, mas eu gostaria muito de, junto com vocês, ver em retrospectiva aquilo que nós aprendemos desde que nós iniciamos esse estudo do capítulo 8, do Evangelho de Mateus. Bem, irmãos, logo quando Jesus ele desce ali daquele monte, ele foi abordado por um leproso. E esse leproso, ele fez ali um pedido a Jesus, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus respondeu: quero. E ali, o homem foi ali purificado da lepra. Quando Jesus vai até a cidade de Cafarnaum, um centurião, um oficial romano, vem até ele ali apresentando uma causa, O seu criado estava enfermo. E Jesus, então, ele se mostra disposto a ir com aquele centurião para ministrar a cura na vida daquele rapaz. Mas o centurião ele diz: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E Cristo ele atende o pedido daquele centurião e o rapaz ele é curado, sem que Cristo precise se deslocar até o local onde ele estava. Posteriormente, nós vimos que Cristo ele foi ali até a casa do apóstolo Pedro, e lá jazia enferma a sogra de Pedro. E ali Jesus, sem que qualquer pedido fosse feito, toma ela pela mão e aquela mulher, então, também é curada. Ela estava ali ardendo em febre e Cristo ministrou a cura. E depois, irmãos, nós vimos Cristo ministrando muitas outras curas, tanto milagres físicos quanto milagres espirituais. E no âmbito espiritual seria justamente ali nos momentos em que Cristo ele vai expelir demônios. E nós vimos que essas curas, esses milagres que ele estava realizando, de fato eram um cumprimento da profecia de Isaías, feita no capítulo 53 do livro que leva o seu nome, no livro do profeta Isaías. A profecia que diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Na semana passada, se os irmãos bem se lembram, nós vimos que Jesus ele pôs à prova pessoas que queriam segui-lo. Então, dois personagens específicos, um escriba e um discípulo, eles ali ouviram célebres frases do Senhor Jesus Cristo. De fato, Cristo pôs à prova esses que queriam segui-lo. Hoje, irmãos, nós vamos ver um bloco muito conhecido, Jesus acalma uma tempestade, o penúltimo bloco deste capítulo. Este episódio, irmãos, ele é contado por três evangelistas, os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os três eles vão contar esta mesma história. E inicialmente eu queria ler com vocês o bloco todo, do versículo 23 até o versículo 27. E assim nos diz a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos. Glórias ao nome do nosso Deus.
Então agora eu queria ler com vocês, quase que versículo a versículo, para nós irmos comentando aos pouquinhos, tá bom? Primeiramente, os versículos 23 e 24. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Se os irmãos bem repararam, logo nesses dois versículos iniciais, duas coisas nos são apresentadas, né? O contexto, né? Jesus ele está ali entrando no barco com os seus discípulos, e ele está ali principiando, né, uma jornada marítima através do Mar da Galileia. Ele está saindo de uma margem e indo até a outra margem. Então, esse seria o contexto. E no versículo subsequente, né, logo após o versículo 23, nos é apresentado a problemática do bloco, né? Justamente essa tempestade que Mateus ele vai registrar aqui, né? Então, em meio a esse contexto, né, uma viagem marítima, e em meio a essa problemática, né, a tempestade, Jesus dormia no barco. E nós podemos apontar, irmãos, de maneira muito lógica, que Cristo ele estava dormindo porque ele estava cansado. Afinal de contas, ele era 100% homem. E a gente pode reparar pela própria narrativa bíblica que a rotina de Cristo era assim uma rotina extenuante. Por exemplo, lá em Marcos, capítulo 3, versículo 20, é dito que em dado momento do seu ministério, Cristo estava dedicando tanto tempo às multidões que não havia tempo nem para que ele comesse. Então, de fato, né, Cristo ali investia tempo pregando a palavra, pregando o evangelho do reino e ali realizando milagres, né, cuidando daquelas multidões que o seguiam, que por vezes não sobrava muito tempo para o descanso, né? Não sobrava muito tempo para ali Jesus Cristo descansar. Então era uma rotina cansativa, uma rotina extenuante. Mas existe um provável outro motivo pelo qual Jesus dormiu em meio à tempestade. E esse provável outro motivo é justamente a fé. Isso porque, igreja, lá no texto paralelo de Marcos, né, é dito que Jesus ele falou aos seus discípulos, logo antes, né, deles entrarem no barco, o seguinte: passemos para a outra margem. E Jesus Cristo, irmãos, é provável, né, que essa sua tranquilidade se devesse ali ao fato de uma garantia da chegada na outra margem. Afinal de contas, ele é onisciente. Então, ele sabia que essa tempestade os assolaria, né, assolaria aquele barco antes mesmo de entrar nele, né, de entrar no barco. E se Cristo disse, passemos para outra margem, então nada, nem a tempestade, impediria a palavra de Cristo de se cumprir. Mas, irmãos, humanamente falando, nós não podemos nos desfazer da realidade, né? Porque, humanamente falando, era, sim, uma situação muito complicada a que aqueles homens eles se encontravam, né? Isso porque, não sei se repararam nessa nuance, mas Mateus ele não apenas diz que uma tempestade sobreveio, mas ele diz, sim, que era uma grande tempestade. Então, há essa ênfase, né? E pensem comigo, se ainda hoje, né, em pleno século XXI, uma tempestade em alto mar ainda representa uma ameaça, né, para uma embarcação, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento náutico que nós dispomos, imagine há 2000 anos atrás, quando a tecnologia era bem mais limitada, né, onde o conhecimento naval era bem mais reduzido. E aqui mais a título de curiosidade mesmo, igreja, o Mar da Galileia, ele é sim conhecido por ser um mar tempestuoso. Inclusive isso foi falado, né, no último culto no domingo, né, num sermão à noite. Nós tratamos sobre isso também. Ele sim é um mar tempestuoso, um mar de água doce, né? Na verdade um grande lago, mas era conhecido como mar e o é até hoje. E a gente pode reparar também, pela própria narrativa bíblica, que essa tempestade que os discípulos enfrentaram não foi nenhum incidente isolado, né? Porque lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33, é dito ali que os discípulos eles enfrentaram, né, uma outra dificuldade ao tentarem atravessar o mar da Galileia, né? O vento era contrário, né? As ondas açoitavam ali a embarcação. E é justamente nesse episódio onde Cristo ali ele caminha, né, sobre as águas. E Pedro, também caminhando sobre as águas, ele se assusta, né, com a força do vento. Então, sim, era um mar muito tempestuoso. Isso porque a igreja, ali a posição geográfica, né,
do Mar da Galileia contribui para isso. Ele se localiza ali no fundo de um vale, né, o Vale do Jordão, e ali ele é cercado por colinas, então isso acaba o tornando sujeito, né, a perturbações atmosféricas e tempestades súbitas, né, ocorrem muito repentinamente. Mas voltando aqui para o ponto central, igreja, é que diante da dificuldade evidente, né, a tempestade, os discípulos eles tomam uma atitude, justamente o versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Inicialmente, eu quero enfatizar na primeira exclamação dos discípulos: Senhor, salva-nos. Mateus, ele é o único dentre os 3 evangelhos a registrar estas palavras dos discípulos. Ele diz, né, Senhor, ele diz que os discípulos exclamaram, Senhor, salva-nos. E aqui, mais a título de curiosidade também, Mateus, ele muito provavelmente foi uma testemunha ocular deste episódio, né? Ele era um dos 12 apóstolos de Cristo, então ele tinha ali uma caminhada mais estreita com ele, certamente ele estava ali naquele barco. Mas o ponto, igreja, é que diante da morte certa, os discípulos eles recorreram a Jesus. Ou seja, havia esperança por parte deles, né, dos discípulos, que Cristo ele tinha ali poder para salvá-los daquela situação. E agora eu quero focar na segunda exclamação, né, que os discípulos fizeram: perecemos. Essa exclamação ela se torna ainda mais forte quando nós paramos para refletir, igreja, que pelo menos 4 dos discípulos de Cristo, né, dos apóstolos de Jesus, eles eram pescadores, né? Pedro, Tiago, João e André. Né? E eles não somente eram pescadores, mas eles pescavam naquele barco, aquele era o local de trabalho daqueles 4 homens. Então, certamente, né, eles já haviam enfrentado tempestades anteriormente, porque o mar é tempestuoso, né, o mar da Galileia. Mas diante, né, daquela tempestade, daquela grande tempestade que eles estavam enfrentando, eles concluíram: perecemos, né? O barco vai afundar, nós vamos morrer. Né? Foi a conclusão que os discípulos ali tiveram, né? E a declaração também que eles fizeram para o Senhor Jesus quando o despertaram. Mas aí vem o versículo 26, igreja. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Perceba que Jesus disse pequena fé. É diferente de fé inexistente, tá bom, igreja? E a gente pode concluir, né, pelas palavras do Senhor, que quando a fé ela é pequena, né, como era aqui no caso dos discípulos, há desespero em meio às tribulações. Tanto é, igreja, que essa palavra que Cristo ele utilizou, né, tímidos, ela pode facilmente ser substituída por medrosos, né? Mas aí, continuando o versículo 26, de onde paramos, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E aí eu pergunto, igreja, qual foi o resultado? O versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos. Então, a resolução que Cristo ele trouxe, né, o livramento que ele proporcionou diante daquela situação tão calamitosa, funcionou sim como injeção de fé na vida daqueles discípulos. E o versículo 28 nos revela que eles chegaram, né, a outra margem. Mas bem, irmãos, eu enxergo a fé como o tema central desse bloco. E se os irmãos bem repararam, né, a fé ela tem sido um tema recorrente nos cultos de doutrina. Isso porque quando nós tratamos, né, sobre aquele leproso que abordou Jesus quando ele descia do monte, nós falamos sobre a fé que aquele homem demonstrou. Quando nós falamos sobre o centurião, né, que abordou Jesus quando ele está entrando ali na cidade de Cafarnaum, nós também falamos, né, sobre a fé daquele centurião. Então, percebam, né, se esse tema tem sido recorrente nos cultos de doutrina, vale que nós estejamos atentos, né? Porque, de fato, pode ser algo que Deus ele queira tratar, né, de maneira especial nas nossas vidas. Talvez seja uma área nas nossas vidas, né, a fé, que demande uma atenção especial. Então, que estejamos com os ouvidos atentos para ouvir, né, o que o Espírito ele tem dito à igreja. Mas antes, irmãos, de nós partirmos para falar, né, mais sobre o tema fé, eu gostaria de relembrar com os irmãos
qual é a definição bíblica de fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E diante disso, igreja, eu quero fazer duas perguntas, com o fim de nos levar, sim, a uma reflexão, mas eu creio e espero também nos levar a um aprimoramento na área da fé, tá bom? Duas perguntas. A primeira delas é a seguinte: qual é o tamanho da nossa fé? Reflita aí onde você está, eu vou refletir aqui onde eu estou. Qual é o tamanho da nossa fé? Nós concluímos que até aquele momento, né, neste episódio do barco, a fé daqueles discípulos era pequena. O próprio Cristo declarou isso. O que até contrasta, né, com a história do leproso, por exemplo. Ele foi até Cristo e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Parafraseando, é como se ele tivesse dito: Senhor, em tuas mãos repousa o poder de ministrar a cura sobre a minha vida, o poder de me purificar. Basta ser a tua vontade. É como se ele tivesse declarado isso para Jesus, ou seja, uma grande demonstração de fé. E o que falar do centurião, igreja? Ele foi até Cristo, apresentou a dificuldade do seu criado, né? Ele estava enfermo, e Cristo, se dispondo ali a curar aquele criado, ouviu daquele centurião o seguinte: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E ele discorre, né? Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade e eu tenho ali soldados, né, que obedecem às minhas ordens. O que eu mandar eles fazerem, eles fazem. Então, uma grande demonstração de fé também, né? Contrasta ali com a dos discípulos, né? Agora perceba, no primeiro caso, o leproso, ele não caminhava com Jesus. Ele não era um discípulo, ele não era um apóstolo. Perceba, no segundo caso, o centurião, ele não era do povo de Jesus, ele não era um judeu, ele era romano. E o que isso implicava? Implicava, igreja, que ele não tinha um conhecimento acurado a respeito das profecias messiânicas, né? Profecias que ali diziam respeito a Jesus antes mesmo, né, dele ser encarnado, né? Então, de fato, né, ele não tinha esse conhecimento acurado. Mas os discípulos, em contrapartida, eles caminhavam com Jesus. Os discípulos, em contrapartida, eles pertenciam ao povo dele, os 12 apóstolos. Todos eles eram judeus, os 12. Então, eles conheciam as profecias, eles sabiam, né, que os profetas apontavam para o Messias, para Jesus. Os discípulos, eles vivenciaram experiências sobrenaturais com Cristo. Por isso, igreja, esse convite à reflexão é válido, né? Por isso que eu faço esse convite à reflexão. Qual é o tamanho da nossa fé? Pense, o que Jesus diria ao nosso respeito, né, nesse tópico fé, se ele ali pudesse falar conosco, né, a respeito disso? O que é que ele diria, né, se nós estivéssemos naquele barco com ele? Ele diria que somos homens e mulheres de pequena fé? Será que ele diria isso? Bom, vamos fazer essa autoavaliação, né? Mas se ao fim dessa autoavaliação, igreja, você concluir, nós concluirmos, né, que a nossa fé é pequena, se concluirmos que a nossa fé é pequena, lembremos do que está escrito. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas entenda, ter uma fé ínfima, ter uma fé pequena, é diferente de ser uma pessoa sem fé. É diferente de não ter fé nenhuma, né? É diferente de uma ausência. Mas nós não podemos nos acomodar se a nossa fé for ínfima, se a nossa fé for pequena. Sigamos o exemplo dos apóstolos. Lucas 17,5. Disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Então, os mesmos homens temerosos naquele barco, eles fizeram uma solicitação ante uma necessidade evidente. Eles concluíram: a nossa fé é pequena. Senhor, aumenta-nos a fé. E é de se acreditar, irmãos, que o pedido deles foi sim atendido, né? Julgando, por exemplo, o testemunho de Pedro, né? Logo após a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus, Pedro ele subiu ali até o monte em Jerusalém, né? O templo em Jerusalém, juntamente com o apóstolo João, e ali eles se depararam com um homem coxo. E esse homem ele estava mendigando. E Pedro, ele
disse para aquele homem, né? Olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E aquele homem, ele andou, né? Ele se ergueu e ele andou. Então, tamanha foi a fé de Pedro, né? Que ali, através do Espírito Santo sobre a vida dele, né? Ele ministrou tal milagre sobre a vida daquele homem coxo, né? E nós devemos fazer o mesmo, igreja. Reconhecendo a nossa limitação, né? Reconhecendo que a fé é deficiente, nós devemos interceder. Aumenta-nos a fé, como os apóstolos eles fizeram. Porque talvez nós estejamos iguais a esses discípulos, né? Neste episódio do barco, né? Já tendo um tempo de caminhada com Cristo, já tendo ouvido as palavras de Cristo, já tendo vivenciado experiências com Cristo, mas a fé permanece pequena. E se esse for o caso, nós temos que mudar a nossa postura passiva. Nós temos que sair do lugar comum, sair da zona de conforto e levantar um clamor urgente e constante. Senhor, aumenta-nos a fé. Porque se a fé for pequena, irmãos, haverá desespero ao enfrentarmos adversidades, como foi aqui no caso destes discípulos. A segunda pergunta que eu faço para a igreja é a seguinte: os livramentos do Senhor têm feito a nossa fé aumentar? Eu vou repetir. Os livramentos do Senhor têm feito a nossa fé aumentar? E enquanto nós refletimos, né, nessa pergunta, eu peço licença, igreja, para fazer duas outras perguntas dentro desta pergunta que nós estamos analisando, tá bom? Qual foi a reação dos discípulos perante o milagre que Cristo ministrou? Versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então eles se maravilharam e engrandeceram o nome de Jesus. E se os ventos e o mar obedecem a Jesus, quem foi que permitiu a tempestade? O próprio Cristo. Sendo 100% Deus, ele tem domínio sobre as forças da natureza e, por vezes, ele permitirá, né, a tempestade para ensinar lições de fé. E quando o Senhor nos livrar da tempestade, a nossa fé nele deve aumentar. Quando nós alcançarmos, né, a resolução de um problema. E não somente, igreja, nas grandes tempestades, mas, de fato, reconhecer a soberania de Deus nas pequenas coisas, para que a nossa fé ela se desenvolva. Quantas vezes, né, nós não escapamos de situações difíceis, complicadas, e sequer demonstramos gratidão ao Senhor. Mas que não seja assim, igreja. Hoje, com base em duas perguntas, nós aprendemos um pouco sobre a fé. A primeira pergunta foi: qual é o tamanho da nossa fé? Se concluirmos que a nossa fé é pequena, não é de todo ruim. Pior seria se fosse inexistente. Mas se ela é pequena, não nos acomodemos, igreja. Vamos clamar como os discípulos clamaram: aumenta-nos a fé. Porque se a fé for pequena, haverá desespero quando as tempestades vierem, e elas virão. A segunda pergunta que eu fiz foi a seguinte: os livramentos do Senhor têm feito a nossa fé aumentar? Então, lembrando, né, aqui do exemplo dos discípulos, né, ao verem ali o livramento que Cristo concedeu, eles se maravilharam, eles engrandeceram o nome do Senhor. Que seja assim nas nossas vidas também, vendo pequenos ou grandes livramentos, que possamos reconhecer que Deus ele está cuidando de nós, reconhecer que Deus ele é soberano sobre as nossas vidas e que isso leve a nossa fé a amadurecer, igreja. É o que eu desejo para a minha vida, é o que eu desejo para a sua vida também, que nós possamos crescer juntos na área da fé. Vamos orar para finalizarmos? Santo e eterno Deus, eu te engrandeço, Senhor, porque Tu és santo e bom. E o meu desejo, ó Pai, é para que no nome de Jesus Cristo, essa palavra venha de fato encontrar lugar em cada coração, Senhor. Porque de fato nós precisamos ouvir essa palavra. Nós precisamos de fato buscar um crescimento da nossa fé. Nós precisamos rogar, né, clamar para que a nossa fé aumente, Senhor. De fato, sem fé é impossível te agradar. E nós não queremos ser servos sem o que te desagrade. Mas nós queremos sim, Senhor, ter uma fé, Senhor, que de fato agrade o teu coração. De fato, Senhor, nos ajuda a ouvir o que foi dito e que o teu Espírito nos dê sabedoria para nós compreendermos tudo aquilo que veio de ti, Senhor.
faz a Tua vontade nas nossas vidas e que, no nome de Jesus, possamos crescer dia a dia na área da fé. Na vida espiritual como um todo, mas especificamente, Senhor, ajuda-nos, aumenta-nos a fé. No nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Paz.